Tanto empenho, tanta convicção, tanta prática mental. Mas por que a abundância não se manifesta quando você a persegue? Ela surge quando o universo é compelido a reconhecer a sua presença. Há uma declaração energética que, ao ser despertada, transforma você em um ímã para a prosperidade. E é exatamente isso que a inteligência cósmica está tentando revelar para você neste momento. O que acontece é que pouquíssimas pessoas compreendem verdadeiramente o mecanismo que ativa essa declaração. A grande maioria acredita que manifestar significa persistir, tentar repetidamente, recitar declarações positivas sem parar, imaginar constantemente, fazer qualquer coisa para persuadir o cosmos. Porém, a realidade é que o cosmos jamais necessitou de persuasão. Ele simplesmente reflete aquilo que você emana e não aquilo que você almeja. Por essa razão, quanto mais você se desgasta tentando demonstrar que está preparado, mais o universo capta o sinal contrário. O da carência, o do afastamento, o da expectativa ansiosa. E a prosperidade, que opera em uma frequência precisa, permanece apenas observando, aguardando que você se reconecte com a verdade fundamental que origina toda a realidade. Você não magnetiza o que deseja, você magnetiza o que você é. Reflita por um momento. Quantas ocasiões você imaginou cenários, declarou certezas, confiou plenamente, e mesmo assim, algo parecia bloquear o processo no meio do percurso. Nada se desdobrava naturalmente. As possibilidades pareciam evaporar exatamente quando estavam a ponto de se concretizar. Não era má sorte. Era o universo te sinalizando que a frequência da sua solicitação ainda não estava harmônica com a frequência da concretização. O cosmos nunca rejeita. Ele simplesmente aguarda a harmonia. E é justamente nesse espaço, entre aquilo que você almeja e aquilo que você irradia, que reside a verdadeira metamorfose. O campo quântico não compreende a linguagem do esforço forçado. Ele entende o dialeto da coerência. Quando o seu pensamento e a sua emoção se fundem em uma unidade, quando você abandona o querer e passa a incorporar, a declaração é transmitida. E essa declaração não emerge das suas palavras. Ela emana do seu centro energético. Ela é silenciosa, porém tão potente que faz o campo se reestruturar imediatamente. Nesse exato momento, a abundância, as conexões adequadas, as oportunidades e os caminhos começam a convergir em sua direção sem fricção alguma. Mas enquanto o centro emocional pulsa incerteza e a mente pulsa anseio, há interferência. Essa interferência impede o campo de interpretar sua verdadeira intenção. É precisamente por isso que muitos experimentam, mas raros conseguem manter. Pois o mistério não reside em agir mais, reside em experienciar de forma distinta. O universo não necessita de discursos, ele necessita de sentimento. E quando o sentimento está em desarmonia, o cosmos entra em modo de pausa. Ele contempla, recalibra, reestrutura, até que você se reconecte com o fato de que a declaração não é uma súplica, é uma essência. Você não pronuncia, eu desejo ser próspero. Você irradia, eu já incorporo a riqueza em fluxo constante. Mas existe algo ainda mais profundo. Antes da declaração ser transmitida, o cosmos precisa avaliar se você realmente incorpora a declaração ou apenas a intenção superficial. E essas avaliações não surgem sob a forma de sinais evidentes. Elas surgem como quietude, como pausas, como mudanças de rota, como períodos em que nada parece se desdobrar. É nesses instantes que o universo mensura se a sua convicção é energética ou dependente de circunstâncias. Se você irradia a prosperidade apenas quando tudo se desenvolve harmoniosamente, ou se consegue permanecer no estado da opulência, mesmo quando não há evidências dela.
Esse é o momento em que a maioria retrocede. Mas é também um momento em que a realidade começa a se render. O cosmos é preciso. A frequência da carência e a frequência da abundância jamais podem coexistir no mesmo espaço. Quando você persiste em solicitar, você emana a ausência. Quando você expressa gratidão, você emana a plenitude. E é precisamente por isso que os grandes criadores conscientes não solicitam, eles estabelecem. Eles entram na frequência de quem já obteve. E esse simples deslocamento de percepção transforma tudo. Porque o universo não materializa a partir daquilo que está ausente. Ele espelha aquilo que é reconhecido como pleno. Talvez você ainda não tenha compreendido, mas a sua primeira grande fortuna já existe. Ela já está pulsando em uma dimensão de realidade, onde você a sustenta sem receio, sem incerteza, sem autocrítica. Essa dimensão não precisa ser construída, apenas alcançada. E o portal para alcançá-la se descortina quando o seu estado interior se torna compatível com ela. O universo denomina isto de ponto de harmonia. É o momento em que você cessa de observar o mundo através da escassez e passa a observá-lo. Nesse momento, o cosmos se flexibiliza. A realidade externa, anteriormente resistente, passa a corresponder. E aquilo que parecia inatingível se concretiza com naturalidade. Porém, o percurso até esse ponto exige algo que raros conseguem manter. Ancoragem. Ancoragem é o estado onde o ontem não mais comanda suas emoções e o amanhã não mais captura sua energia vital. É o instante em que o presente se torna pleno. E quando o presente é pleno, o universo compreende. Você dominou a arte de irradiar prosperidade, mesmo sem testemunhar o resultado. É nessa quietude que a declaração se ativa. Porque a energia da manifestação não habita na urgência, ela habita na sustentação. E enquanto você irradia aflição, o cosmos interpreta como ausência de preparação. Mas quando você irradia agradecimento, antes de qualquer evidência, ele compreende que você está preparado. E então, o canal se desobstrui. O que bloqueia a sua primeira grande riqueza não é o acaso, é o seu estado frequencial. O universo não te concede aquilo que você solicitou. Ele te retorna aquilo que você se transformou. Por essa razão, o verdadeiro trabalho não está no externo, mas no interno. Não se trata de alterar a realidade. Trata-se de alterar o campo interno que origina essa realidade. E quando isso se concretiza, a prosperidade deixa de ser um objetivo e se transforma em resultado natural. Pois a prosperidade não é algo que você persegue, é algo que você transmite. E quando a transmissão é genuína, o retorno é inescapável. Você já notou como tudo se torna mais árduo quando você se sente comprimido pela urgência temporal, pelos compromissos financeiros, pelas situações? É porque a compressão obstrui o canal. A urgência irradia receio, e o receio irradia fragmentação. Mas a certeza irradia integridade. E integridade é o que desperta a declaração. Quando você confia plenamente, o universo compreende que não necessita mais te avaliar. Ele passa a se sincronizar com a sua nova marca energética. E quanto mais você se mantém nesse estado, mais veloz a matéria começa a corresponder. É nesse momento que muitos imaginam que o cosmos finalmente escutou. Mas a verdade é que ele sempre escutou. Você é quem finalmente dominou o idioma dele. E essa linguagem não é construída de palavras. É construída de sentimentos, de irradiações, de frequências mantidas, de escolhas silenciosas que declaram: eu confio, mesmo sem testemunhar. Eu emano, mesmo sem comprovar. Essa é a marca vibracional que compele o universo a reconhecer você como a origem daquilo que solicitou. É isso que transforma anseio em declaração e declaração em concretização. A primeira grande fortuna não é uma cifra, é um estado de percepção. É a frequência da segurança, da autonomia e da convicção de que o cosmos é abundante demais para te negar algo. Quando essa frequência se estabiliza, a riqueza surge apenas como espelho. Ela se manifesta nas inspirações corretas, nas conexões corretas, nas possibilidades corretas. Não é casualidade, é sincronização. Porque o universo não compreende esforço forçado, ele compreende frequência.
E quando você irradia na frequência da plenitude, o cosmos se reestrutura para espelhar isso. O oculto se transforma em manifesto. O imaterial ganha substância. A primeira grande riqueza que parecia longínqua se aproxima como resposta natural da harmonia. Tudo o que o cosmos deseja saber é: você já irradia como alguém que possui aquilo que solicitou? Ou ainda aguarda receber para então se sentir pleno? Essa é a questão silenciosa que o universo te apresenta diariamente. E cada sentimento que você experimenta é uma resposta que ele capta. Se a resposta for receio, ele aguarda. Se for incerteza, ele suspende. Mas se for agradecimento, ele age. E quando ele age, nada pode obstruir o que está em movimento. Porque no campo quântico, a declaração verdadeira é inapelável. Talvez agora você compreenda porque a sua primeira grande fortuna ainda não se manifestou. Ela não está retida. Está apenas aguardando que você entre na frequência de quem já a detém. E quando isso ocorrer, não haverá esforço, nem urgência, nem incerteza. Haverá apenas naturalidade. Você vai perceber que a prosperidade sempre esteve se deslocando em sua direção. Mas você ainda não estava ancorado o suficiente para permitir que ela te alcançasse. E esse é o primeiro mistério da declaração divina. A riqueza não surge quando você se movimenta freneticamente. Ela surge quando você irradia ancoragem, quando o universo identifica serenidade onde antes havia agitação, quando ele detecta coerência onde antes havia dissonância. E nesse exato momento, o cosmos inteiro se mobiliza para materializar aquilo que já pertence a você. O cosmos não responde àquilo que você realiza, ele responde àquilo que você incorpora. E esse é o momento onde a maioria se perde. Você percebe a expansão internamente, mas o externo ainda não corresponde. Essa defasagem é natural. Ela é o resíduo do antigo universo vibrando enquanto o novo ainda se consolida. É como a reverberação que persiste no ambiente mesmo depois que a melodia cessa. Ela vai desvanecendo gradualmente até que o silêncio anuncia: agora, o novo pode se iniciar. E a escolha correta é sempre frequência de amor. Amor por si mesmo pelo percurso pelo oculto. O amor é o estado vibracional mais harmônico que existe. É a emoção que materializa a realidade mais rapidamente, porque é a frequência mais próxima da origem. E quando você começa a amar o trajeto, mesmo sem compreender o destino final, o universo se expande, as sincronicidades se multiplicam, as inspirações emergem, as possibilidades se manifestam. Nada disso é casualidade, é correspondência. O universo apenas espelha aquilo que você está experienciando agora. Quando a declaração se ativa, não há interferência. Tudo transcorre. As pessoas adequadas surgem. As portas adequadas se descortinam. As circunstâncias adequadas se alinham. Mas não é porque algo mágico ocorreu. É porque você finalmente se retirou do percurso. O receio cessou de interferir. A urgência cessou de obstruir. E o universo pode fazer aquilo que sempre soube fazer: conceder. A riqueza nesse momento não é mais um símbolo de escassez, mas um símbolo de harmonia. Ela se transforma na evidência física de que a sua frequência se consolidou. E a primeira grande fortuna que anteriormente parecia inatingível, agora é inevitável. Porque não se trata mais de conquistar, trata-se de sustentar. Você dominou a arte de ser o universo. E o universo agora precisa apenas te identificar. E quando o universo te identifica, tudo se mobiliza. As circunstâncias começam a se ajustar com exatidão. As sincronicidades se transformam em confirmações. Você passa a reconhecer que nada foi casual. Cada pausa, cada quietude, cada avaliação era o universo te preparando para este instante. A declaração não é um prodígio. É o resultado natural de alguém que aprendeu a permanecer. Permaneça, porque o universo já te escutou. Feche as pálpebras por um momento. Inspire profundamente. Permita que o oxigênio entre gradualmente, como se a própria existência estivesse te preenchendo neste exato momento. E ao expirar, imagine que todo o peso da urgência, da hesitação e da carência se dissolve no ambiente. Respire novamente, mas desta vez com propósito. Perceba a energia entrar pelo ápice da cabeça e descer até o centro cardíaco. Ali, no núcleo do peito, é onde o universo começa a corresponder. A frequência não se origina nas palavras, ela se origina no sentimento que a sustenta. E aquilo que ativa a declaração divina não é o som que emerge da sua boca, é a emoção que pulsa dentro de você. Enquanto respira, reconheça que o cosmos não está distante.
Ele habita dentro desse mesmo oxigênio que você inala, dentro do intervalo entre um raciocínio e outro, dentro da quietude que existe neste momento. Este é o universo, e o universo está escutando. Agora direcione sua consciência ao centro cardíaco. Imagine uma luminosidade suave ali dentro, uma luminosidade dourada pulsando no mesmo compasso da sua respiração. A cada inalação ela se amplia, a cada inalação ela se propaga. E conforme essa luminosidade se expande, ela passa a envolver toda a sua estrutura física. Você percebe o calor, a serenidade, a convicção. É como se o cosmos te contemplasse de volta, identificando a frequência que você está transmitindo. E neste exato momento a declaração começa a se formar. Diga interiormente: eu incorporo a declaração em movimento. Eu incorporo a frequência da prosperidade em ação. Não repita como um mantra mecânico. Experiência. Experiência. O peso dessas expressões reverberando dentro de você. Experiência é o significado de cada uma. Se transformar em frequência. O universo não responde à articulação. Ele responde à harmonia. Então, antes de prosseguir, sincronize-se com aquilo que está expressando. Não é uma sentença que você pronuncia. É uma realidade que você se transforma. Agora visualize a riqueza não como cifras, mas como energia vivente. Uma corrente dourada que circula pelo cosmos, fluindo livremente, sem obstáculos. Essa energia não pertence a ninguém especificamente. Ela corresponde à frequência que a invoca. E à medida que você respira, imagine essa corrente dourada convergindo em sua direção. Atraída pelo seu universo energético, ela vem com naturalidade, como se estivesse retornando ao lar. Porque é exatamente isso que está ocorrendo. A riqueza não está vindo até você pela primeira ocasião. Ela está te reencontrando. O cosmos está apenas cumprindo uma ordem prévia. Uma declaração vibracional emitida em algum instante em que o seu centro cardíaco esteve em total harmonia com a prosperidade. E agora você está recordando essa frequência. Está retornando ao momento onde tudo se originou. A frequência do já incorporo. A frequência do pleno. A frequência da convicção silenciosa de quem sabe que o universo já correspondeu. Respire mais uma vez. Perceba o peito expandir. Perceba o organismo relaxar. E diga dentro de você: o universo já está em movimento. A riqueza já me identificou. A prosperidade já está se deslocando em minha direção. Enquanto pronuncia, contemple as imagens emergirem na consciência. Não como anseio, mas como recordação. Não como algo que você almeja vivenciar, mas como algo que você está lembrando que já se concretizou. Porque no universo quântico, o tempo não é sequencial. Tudo o que existe, existe agora. Quando você experiencia como se já fosse real, o cosmos compreende. A declaração foi confirmada. O universo vibra em respostas emocionais. Ele não compreende eu desejo, eu necessito, um dia. Ele compreende eu incorporo, já é, está materializado. Essas expressões não são palavras mágicas. São chaves frequenciais. Elas descortinam portais dentro do seu sistema energético, conectando você à frequência correspondente. E quanto mais você repete com sentimento genuíno, mais o universo registra. Cada emoção experienciada com intensidade é uma marca enviada ao cosmos. E o cosmos não ignora marcas, ele as materializa. Agora imagine-se dentro de um espaço luminoso, imenso, silencioso. É o universo em sua forma pura. Não há temporalidade, não há limites, não há carência. Só há energia pulsando em harmonia. E dentro desse espaço você contempla uma versão sua, serena, confiante e plena. Essa versão segura nas mãos a energia da sua primeira grande fortuna. Mas ela não corre, não batalha, não solicita. Ela apenas existe. E o universo, em torno dela, corresponde como um reflexo. Tudo transcorre. Tudo vem com naturalidade. Você compreende que essa versão de você sempre existiu. Apenas habitava em outra frequência. E agora, ao observá-la, você a identifica. E ao identificá-la, você se transforma nela. Diga interiormente com agradecimento: eu me transformo agora na versão de mim que o universo já identificou como abundante. Perceba a transformação. O organismo aquece, o centro cardíaco se expande, a expressão do seu rosto relaxa. A energia da escassez começa a perder território. Você não está mais irradiando como quem persegue, você está irradiando como quem já incorpora.
E o universo detecta isso. Ele não tarda. Ele passa a te obedecer. A cada respiração, imagine que essa nova energia desce até a base da estrutura espinhal, preenchendo cada célula, cada átomo, cada espaço. É como se seu organismo físico estivesse sendo reprogramado. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está se transformando na declaração. O organismo é o veículo. A consciência é o canal. O seu coração é o comando. Quando os três se harmonizam, o universo se submete. E nesse exato instante, essa submissão já se iniciou. Você percebe como se uma leveza tomasse controle. Os ombros relaxam. O peso do domínio se dissolve e a respiração se torna mais profunda. Esse é o estado do manifestador. O estado frequencial onde a declaração acontece naturalmente, sem desgaste. Porque quando você se transforma na frequência, o cosmos não precisa mais te enviar nada. Ele apenas espelha. E esse espelhamento é instantâneo. Agora diga silenciosamente, com coragem, convicção, eu incorporo a declaração divina em ação. Tudo que me pertence por direito frequencial já está em movimento. Eu irradio prosperidade, eu irradio segurança, eu irradio agradecimento. Pause por um segundo. Perceba o resíduo dessa sentença se expandindo pelo universo. É como se o próprio universo tivesse parado para escutar. O silêncio muda de densidade. A atmosfera parece viva. O universo te identificou. Você transmitiu o sinal correto. E a declaração foi despertada. Permaneça nesse estado por alguns momentos. Não há mais urgência. Urgência é carência. E a ancoragem é a prosperidade. Você não precisa visualizar riqueza entrando. Apenas perceba o universo se ajustando ao seu redor. Perceba a realidade se curvando à sua nova frequência. O universo não se mobiliza pelo tempo cronológico. Ele se mobiliza pela harmonia. E agora, você está harmônico. Quando perceber que a energia está consolidada, coloque uma mão sobre o seu coração e repita mentalmente, com a convicção vibracional: eu me rendo à prosperidade, eu libero o domínio e eu confio no universo. A declaração está materializada. Essas expressões selam o processo. Elas transformam a frequência em permanência, e a permanência é o mistério que mantém o universo ativo, mesmo quando você não raciocina mais nisso. Porque a declaração não é sobre raciocinar constantemente, é sobre permanecer no estado correto. Você não precisa lembrar o universo de sua solicitação. Ele já recebeu. O que o universo precisa é da sua constância, da sua convicção, da sua frequência silenciosa de agradecimento. A cada vez que você escolhe a serenidade, você reafirma a declaração. A cada vez que você agradece, você confirma. O universo ainda está escutando, e o universo corresponde. A energia da sua primeira grande fortuna já começou a se mobilizar. Você pode não testemunhar ainda, mas o cosmos está operando. A realidade está se reestruturando. Os percursos estão se descortinando. Tudo que irradia na frequência da prosperidade começou a se sincronizar à sua presença. E quanto mais você permanece nesse estado, mais veloz o manifesto se desdobra diante do oculto. A declaração foi pronunciada, a frequência foi experienciada e a concessão já se iniciou. Agora respire mais uma vez. Perceba o oxigênio entrando gradualmente, preenchendo o organismo como se o próprio cosmos respirasse através de você. A energia que te conduziu até aqui não foi casualidade, foi convocação. O universo te chamou e você atendeu. E agora, nesse momento, tudo que estava disperso começa a se sincronizar. Tudo que parecia longínquo começa a se aproximar.
e a sua primeira grande fortuna, que até ontem parecia uma meta inatingível, começa a se mobilizar como resposta inevitável. Nada está desalinhado, nada está atrasado. O tempo cronológico não está contra você, ele está te acompanhando. Porque o tempo só existe para aquilo que ainda não irradia harmonia. Mas quando a frequência se consolida, o tempo se flexibiliza. E é isso que está acontecendo agora. O universo inteiro está se curvando diante da tua nova frequência. Você não precisa executar nada. A dimensão mais importante já foi realizada. A energia foi transmitida, o universo correspondeu e a declaração foi registrada. O oculto está operando. Enquanto você descansa, enquanto você respira, caminha, o cosmos está se reconfigurando, configurando novas rotas, movendo pessoas, redesenhando percursos. Nada mais é casual. Cada sinal, cada pausa, cada quietude é um movimento perfeito da inteligência divina que te orienta. O universo compreendeu o comando. Ele identificou a frequência da convicção. E quando o universo identifica, ele concede. Não porque você solicitou, mas porque você se transformou compatível com aquilo que solicitou. Esse é o verdadeiro significado da declaração. A realidade não se submete a expressões, ela se submete a frequências. Reconheça como o organismo está diferente agora. Veja como seu corpo se move agora. A consciência está mais leve, o teu coração mais aberto e algo dentro de você sabe que a energia se mobilizou. Essa sensação de serenidade é a marca da manifestação. É o universo te comunicando. Está materializado. O universo escutou e a declaração foi confirmada. Você não precisa se apressar. A prosperidade já começou a caminhar até você. Ela está vindo pela estrada oculta que sempre esteve lá, mas agora você consegue ver. A riqueza não é o objetivo final. Ela é o espelho. Ela vem como consequência da frequência que você sustenta, não como recompensa por um desgaste. Quanto mais você irradia a serenidade, mais o universo compreende que pode confiar em você. Porque o universo não concede prosperidade a quem ainda irradia receio. Ele concede a quem irradia firmeza. E você alcançou esse momento. Você se transformou. Você dominou a arte de permanecer. Agora, olhe para dentro e perceba. Nada está te faltando. Tudo já existe dentro da frequência que você escolheu sustentar. E esse é o estado do manifestador. Existe como se já incorporasse. E nesse estado, não há aflição, não há urgência, não há hesitação. Existe apenas a certeza, e a certeza cria portais. Onde antes só existiam obstáculos fechados, a certeza é o sinal que o universo esperava. Cada célula do seu organismo agora irradia a frequência da plenitude. O centro cardíaco do teu coração pulsa o compasso da prosperidade. A consciência se sincroniza ao fluxo da criação. E o cosmos responde a esse alinhamento com exatidão matemática. É por isso que o oculto parece tão vivo agora. Você pode não testemunhar, mas você vai viver. E é isso tudo que o universo precisa para agir. A sua primeira grande fortuna não vem do exterior. Ela emerge do seu interior. Ela é o reflexo da consciência que você ativou, o resultado natural da harmonia vibracional que você atingiu. A declaração já foi transmitida, a concessão já se iniciou, e o universo não tem outra alternativa senão materializar aquilo que foi irradiado. Então, confie, não como quem aguarda, mas como quem sabe, não como quem almeja, mas como quem se transformou, porque o cosmos só precisa de uma convicção para agir. E essa convicção agora pulsa dentro de você. E é aqui que muitos se desorientam. Imaginam que o mistério é ativar o universo, mas o verdadeiro mistério é permanecer. Permanecer na frequência que atrai, permanecer na energia que sustenta, permanecer na serenidade que cria.
Porque a permanência é o código da materialização. Ela é a comprovação final da declaração. O universo te contempla em silêncio. Quando te vê sereno, grato, confiante, mesmo que não tenha comprovações visíveis, ele te compreende. Ele não está te esperando, ele já incorpora. E é nesse momento que o oculto se flexibiliza, o tempo cronológico acelera e o inatingível se aproxima. E a prosperidade se materializa diante de você. Nada é casualidade. Cada etapa, cada pausa que te encontra é um espelho vibracional da tua expansão. E esse momento agora é o selo da sua travessia. Você não está apenas escutando, está se transformando enquanto escuta, e essa transformação é irreversível. A declaração foi feita, o universo correspondeu, e a realidade já começou a se transformar. Agora que a declaração foi transmitida, o próximo passo é permanecer nela, porque o mistério não é apenas ativar o universo, é sustentar a frequência que ele identificou. E é por isso que o cosmos se conduziu até aqui, não para compreender mais, mas para existir de forma distinta, para cada dia, a cada raciocínio, a cada emoção. O universo está apenas te questionando. Você ainda irradia como alguém que já possui? E se a resposta for afirmativa, então você está no percurso correto. Mas se às vezes o receio retorna, e a incerteza ainda emerge, e a interferência do mundo tenta te remover do estado de convicção, e é aí que entra aquilo que o cosmos preparou para te manter acordado.